Fala galera, seja muito bem-vindo aqui ao canal, e nesse canal a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional e como você controlar suas emoções. E eu quero te ensinar como você pode controlar suas emoções e seus sentimentos à luz da Bíblia Sagrada, com base na Bíblia. Primeiro é importante a gente saber o que é que significa isso, de onde vêm as emoções, o que é que causa as emoções, tá? E emoção está atrelado aos acontecimentos, né? Aquilo que acontece no nosso cotidiano ou aquilo que acontece ao longo da nossa vida. Qualquer acontecimento com você gera uma emoção, e essa emoção ela gera uma reação. Então, basicamente, a sua emoção vai determinar a reação que você vai tomar naquele exato momento do acontecimento. Às vezes você está em determinado local, na rua, você acordou muito bem, só que do nada alguma pessoa começa a brigar com você ali, vamos dizer no trânsito, você está dirigindo e de repente você faz alguma coisa, ou você simplesmente não faz nada e alguém começa a brigar com você no trânsito, espraguejar você e tal. Aquele acontecimento vai gerar uma emoção dentro de você, que nesse caso, aquela emoção vai causar um sentimento de raiva daquela pessoa ali, e esse sentimento vai determinar a reação que você vai ter naquele exato momento. E essa reação, ela é bem decisiva, né, na vida do ser humano. A gente tem que tomar cuidado com essa reação, porque para cada ação, gente, existe uma reação. E a gente precisa avaliar bem a reação que a gente vai ter de acordo com cada sentimento disposto naquele momento, naquela hora, daquele acontecimento. O ideal é que a gente pare, raciocine, pense e tome a atitude de maneira pensada. Isso em todos os sentidos da nossa vida. Deixa eu contar uma experiência minha aqui. Um dia eu estava indo trabalhar de noite, e eu trabalho em um lugar muito ermo, num lugar que é uma região muito deserta mesmo, certo? E quando eu salto do ônibus, eu tenho que caminhar ainda mais ou menos uns 20 metros ou 30 para poder chegar na empresa. E esse local é um local muito hostil mesmo, né? Muita gente de má índole acaba ficando ali por aquele local. A gente sempre tem determinado receio de um assalto ou de determinada coisa acontecer. Naquele dia eu peguei uma condução, e para chegar no meu trabalho existe dois pontos de ônibus que eu posso soltar. O primeiro fica a uns 10 metros da empresa, o segundo fica a uns 50 metros da empresa, mais ou menos. Naquele dia eu peguei o coletivo, e eu me lembro que antes de chegar no primeiro ponto, eu pedi o ponto ao motorista, né? Apertei a cordinha ali. Só que quando eu vi que estava se aproximando do ponto, o motorista não parou o veículo, não parou o ônibus, e eu comecei a bater na porta de fundo para ele entender que eu queria descer naquele ponto, né? Aí de repente ele olhou para trás, ele parou em uma sinaleira, olhou para trás e falou: meu amigo, falou de forma bem hostil: aqui não é lugar de descer, esse ônibus não para. E foi bem hostil mesmo o motorista. Naquele momento, eu sabia que ele poderia parar ali, mas tudo bem, a empresa não, de certa forma, não permitia. Eu não entendi isso naquele momento, e eu fiquei com muita raiva. Aquele acontecimento gerou uma raiva muito grande, né? Uma emoção forte dentro de mim, e aquela emoção gerou um sentimento de raiva daquele motorista, certo? E eu pensei dentro de mim assim: nossa, se fosse um ladrão, se tivesse uma arma na mão, se fosse alguém mais hostil, teria brigado, ele teria parado. É por isso que quando os assaltantes entram nesses ônibus, faz isso, faz aquilo, aquilo tudo veio na minha mente. De repente eu parei, desci no coletivo, e quando eu desci, gente, no ponto de ônibus, veio aquela voz suave na minha mente, diz assim: você está extremamente errado. Você deu lugar às suas emoções, aos seus sentimentos, e você pecou, mesmo que fosse na mente. Naquele momento eu me senti mal, pedi perdão a Deus por aquele sentimento que eu tive. Porque às vezes a gente não peca, a gente não vai lá, a gente não faz, a gente não toma a atitude de fazer. Algumas pessoas
toma atitude, até faz e acaba se complicando mais ainda. Mas outras pessoas acabam pensando, de qualquer maneira é um pecado, de qualquer maneira é um mal, de qualquer maneira é algo que agride você, de qualquer maneira é algo que machuca o seu interior e machuca a sua comunhão com Deus. A partir daquele momento, daquele dia, eu entendi que eu precisava ter uma consciência emocional. Eu entendi que eu precisava controlar os meus sentimentos que vinha a partir de determinadas emoções do inconsciente, porque emoções são inconscientes, pessoal, tá? Emoções, ela vem a partir de fatos, a partir de acontecimentos, mas é bem inconsciente. Às vezes acontece alguma coisa que gera uma emoção forte, né? Aquela emoção, aquela vontade de chorar, aquela raiva que sobe naquele momento, aí já gerou sentimento. O que é que você vai fazer com aquele sentimento é você que vai decidir. Você vai decidir que se vai conviver com aquele sentimento, você vai decidir que atitude você vai tomar, você vai decidir se você vai virar outro rosto e dar a outra face, ou se você vai revidar. Você vai decidir se você vai levar aquela pessoa no coração, você vai decidir como vai ser a sua vida a partir daquele acontecimento que gerou aquela emoção e que gerou aquele sentimento. Mas a Bíblia, ela sempre vai nos ensinar a partir para o lado do amor. A Bíblia sempre vai nos ensinar a partir para o lado de você da paz, de você procurar apaziguar qualquer situação, porque é no momento impensado, do nascimento daquele sentimento que uma pessoa estraga a vida dela, que uma pessoa estraga a vida dele sem nem perceber. Então, se você gosta desse conteúdo, se você se interessa por esse conteúdo, já se inscreve aqui nesse canal, porque nós vamos falar muito sobre isso. O que você fazer, como você fazer, vamos mostrar cada momento, o que é que pode acontecer em várias situações da vida. Eu quero fazer isso aqui. Eu acho que nós precisamos disso. Estamos vivendo um período de emocionais muito abalado. E a gente precisa ter um emocional equilibrado se nós quisermos viver nesse mundo e viver bem, não vegetar. Tem muita gente vegetando. A gente precisa viver, tá bom? Deus abençoe e tenha um ótimo dia.